A paz do Senhor, queridos. Quero deixar aqui rapidamente uma palavra de Deus para os corações dos nossos irmãos. No livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo 1 diz o seguinte: chamando seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsarem espíritos imundos e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Glória a Deus. Jesus aqui, ele está chamando os discípulos. Primeiro, duas palavras aqui que é muito importante. Primeiro, a gente vê um chamado. Deus chamou 12 discípulos. Ele chamou. Nisso, eu já quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Jesus não chamou todos. Jesus, ele escolhe para um chamado específico e para fazer a sua obra. Aqui ele está chamando. Jesus, Deus sempre chamou homens e preparou, instruiu homens para fazer a obra de Deus. Segundo, seus 12 discípulos. Discípulo, ele tem a humildade de servir na casa de Deus, de servir na obra. Então, o discípulo e aquele que é chamado por Deus, ele não tem escolha, ele não tem direito de escolha, porque ele é chamado e é discípulo. Então, quem é chamado e é discípulo, ele recebe ordem e ele vai atuar, né, fazendo o querer de Deus, o querer de Jesus. Veja que Jesus diz aqui na sua palavra: chamando seus discípulos, deu poder. Então, depois que ele chama, ele vai fazer deles discípulo. Discípulo, ele é aprendiz, ele é aluno. E todo discípulo, ele tem a humildade de aprender. Quanto mais ele aprende, ele quer aprender mais e mais. Discípulos são seguidores. Hoje temos milhares de pessoas dentro da igreja que não é seguidores, não é discípulo, é congregado. E congregado, ele muitas vezes vem na igreja quando ele quer, ou quando vem com interesse. Já os discípulos não. Os discípulos, eles são chamados, eles são escolhidos para fazer uma obra, para executar uma obra. E eles recebem ordem. E eles recebem poder para executar essa ordem. Veja que Jesus, depois que ressuscitou, ele disse: ide por todo mundo, pregai, ensinai, ensinando, batizando, né? Já em Mateus capítulo 28 e o 19, ele disse: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. E aonde colocar a mão no enfermo, crendo, serão curados, expulsarão os demônios. Então, Jesus, ele chamou aqui os 12 discípulos, deu poder. Para quê? Para expulsar. Deu poder e autoridade para expulsar os espíritos imundos e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Os discípulos também foram chamados, foram escolhidos e receberam
poder e autoridade para fazer o bem à sociedade. E como é que esses discípulos, ele começa a fazer o bem à sociedade? Quando ele começa a orar pelos enfermos, expulsar os demônios, deixar os oprimidos libertos, libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Então isso ele está fazendo um bem à sociedade. Ele está fazendo um bem. E a igreja, ela recebeu o poder, o Espírito Santo para isso, para pregar o Evangelho. Deu poder para expulsar os demônios e autoridade através da palavra. Veja, quando Jesus estava pregando, a multidão dizia que Jesus tinha autoridade. Então, mesmo assim também ele fez na vida dos discípulos. Ele derramou poder sobre eles, autoridade, para quê? Para expulsar os demônios, curar os enfermos de toda a enfermidade. Então, se nós cremos que nós temos esse poder sobre a nossa vida, então nós temos que ir pregar o Evangelho, colocando a mão nos enfermos, curando os doentes e fazendo o ID de Jesus acontecer com poder e autoridade. É isso que a igreja deve fazer. O poder da igreja não só está dentro das quatro paredes. O poder da igreja tem que demonstrar também fora, libertando os cativos e os oprimidos, através da palavra de autoridade e com as orações. Que Deus abençoe a todos. Então, fica aí com essa palavra, curta o nosso canal e também se inscreva para nos ajudar, em nome de Jesus, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, para sentir no coração o desejo de receber, ser chamado, receber o poder de Deus e fazer o ID do Senhor. Que Deus abençoe.